A partir deste momento, saímos da Libertadores e entramos na Sul-Americana para analisar algo que parecia impossível não antes da rodada começar, mas ao longo dos acontecimentos da noite. O primeiro acontecimento da noite é uma expulsão com 15 minutos de jogo, do lado da Universidade Católica de Quito. A Universidade Católica de Quito não tinha nenhum interesse palpável no jogo. Já estava classificada e na primeira posição. Mandou Público time misto, inclusive. Exatamente. Colocou um time alternativo. Um estádio vazio. Com 15 minutos de jogo, perde um jogador. Ponto. Isso já nos levaria a um cenário positivo para o Vitória e aos fantasmas do que se viu no clássico contra o Bahia na Fonte Nova, quando o Vitória também teve um homem a mais desde o começo do jogo. Mas convenhamos, o Bahia é muito mais time que a Universidade de Quito, e o ambiente da Fonte Nova era incomparável a um estádio vazio que o Vitória enfrentou essa noite. Mas não era só isso. No outro jogo do grupo, onde havia um favoritismo imenso para o Defensa e Justiça contra o Cerro Largo, e caso o Defensa e Justiça vencesse, o Vitória não teria classificação com empate por conta de saldo de gols. O oposto aconteceria com a vitória do Cerro Largo. O Cerro Largo abriu 1-0, abriu 2-0. Veja, eu estava assistindo a partida aqui, a gente estava na live, a partida estava aberta, não acontecia absolutamente nada no jogo entre Universidade Católica e Vitória. Nada. E quando acontecia, era com a tentativa do Vitória. Muito mal executadas, desorganizado, desordenado na frente, mas era o Vitória que tentava alguma coisa. E aí, Vilar, o Vitória pega a bola e coloca dentro do seu gol. Porque a descrição é essa. Tá? Toca a bola, dá um recuo. Lucas Arcanjo comete um erro absurdo. Tá? A gente não pode colocar as imagens da última vez que a gente colocou a live, foi até derrubada, né? A Conmebol é implacável. Mas é ridículo, tá? O gol que o Vitória leva. Depois do gol, o Carpini coloca jogadores de frente, força ofensiva, e nada acontece. Você tinha ainda ali 20 minutos para tentar ganhar o jogo. Aí, Vilar, antes de te passar a palavra, vou contar algo aqui dos bastidores. Eu falei, né, que o Rodrigo está viajando e Rodrigo ele gerencia ali as direções, né, de Márcio, de Alan, de Gabriel, as thumbs, as capas, e ele veio me questionar sobre a manchete que está na nossa thumb agora, de vexame histórico. Ele acha muito pesado, acha que não é um vexame histórico, que vexame histórico é não se classificar. Desculpa, quem questionou? Rodrigo. Que vexame histórico é não se classificar no Baiano, por exemplo, ou ser eliminado de uma forma na Copa do Nordeste. Eu disse, Rodrigo, aí eu fui explicar todo esse contexto do jogo a ele. Eu disse, você não viu o gol, você... Fui explicando tudo o que eu acabei de explicar. Frase, né? Mas eu disse, eu vou perguntar a Vilar. A primeira pergunta para Vilar vai ser, Vilar, a manchete vexame histórico pode continuar ou ela está exagerada? Não só pode como deve. Eu acho que se não for tratado dessa forma aqui no 45 minutos, acho que a gente não fez nada. Assim, a gente não fez o nosso trabalho. Nosso trabalho é dar o peso do vexame histórico que foi isso aí. É um peso gigante. Eu considero até, estava pensando muito aqui, se eu ia considerar dessa forma. Mas eu acho que foi o maior vexame do Vitória desde a queda para a Série C. Porque depois que o Vitória caiu para a Série C, teve lá uma eliminação no Baiano, mas na primeira fase ainda teve momentos ruins também. Agora, nada que estava tão na mão do Vitória como estava hoje. Basicamente, Fred, o Vitória fez
o único cenário em que ele seria eliminado dessa Sul-Americana. Foi o único cenário. É ele fazer um gol contra, porque o Universidade Católica nem de perto ia fazer um gol. Não ia ter a menor possibilidade do Universidade Católica fazer um gol. A única forma do Vitória ser eliminado é se, porque veja só, com empate o Vitória classificaria, né? Exatamente. O Cerro Largo venceu o jogo. O Vitória classificaria com empate. O Vitória estava com um homem a mais desde os 11 minutos, porque a expulsão foi aos 15, mas assim, o jogo parou com 11, ou seja, aconteceu o quê? De jogo 11 contra 11 até a expulsão, 11 minutinhos só, sabe? O Vitória estava com um homem a mais, a Universidade Católica não chegaria ao gol, era muito difícil, você não ia, não aconteceria isso. O resultado normal seria ou o Vitória empatar e conseguir a vaga, ou o Vitória ganhar e aí classificar a vaga com um carimbo mais forte, né? Um carimbo com mais tinta. Porque seria a verdade é que o Vitória ia se classificasse até os 30 minutos ali do segundo tempo, quando saiu o gol contra, era uma classificação culposa, sem intenção de classificar. A verdade é essa. Era uma classificação culposa, porque o Vitória em Quito não fez nada. Na Sul-Americana toda, o Vitória não fez nada. Foi um vexame, assim, Três a gols em seis participação do Vitória. jogos. 3 gols em 6 jogos, com uma derrota em Pois casa é. para o Cerro Largo. E a única vitória que o Vitória teve, se classificasse com empate lá em Quito, a única vitória seria com o Cerro Largo fora de casa. Pô, um time que é outra coisa, né? É bom dar um peso também do grupo que o Vitória caiu. O Vitória caiu num grupo muito acessível, velho. Muito, É pô. muito acessível. Eu acho que é o mais acessível da Sul-Americana, assim, dos brasileiros, sabe? Detalhe, os dois que Muito passaram acessível. eram justamente os dois mais fracos. Pois é, porque o O grupo era Defensa e acessível Justiça justamente pelo Universitário e justamente pelo Cerro Largo. Não era pelo Defensa. e o Defensa e Justiça, que era o cabeça de chave, fez uma Copa Sul-Americana horrível. Então abriu o grupo para que o Defensa já tinha sido campeão, era, digamos assim, o cabeça de chave, o favorito, em Era o teoria. favorito do grupo. O grupo é tão É. fácil, o Vilar, e essa implosão que você fala do Defensa é tão clara que a Universidade Católica de Quito, que é um time mediano ali, fez 15 pontos, pô. 15! E outra Porque forma, simplesmente e Duas rodadas de jogou. o antecedência. segundo lugar passou com 7. Então, veja, primeiro, para eu ser justo comigo mesmo, né? Porque há uma rodada aqui da Sul-Americana, a gente estava aqui, há 15 dias eu estava aqui falando com vocês sobre o peso da Sul-Americana ou não, na minha visão. Então, para ser honesto comigo mesmo, uma coisa, né, é você ser eliminado na Sul-Americana disputando. Tipo assim, você ser eliminado e por ali, por combinação de resultados e tal, jogou mal uma partida, você cair, beleza. Aí eu nunca dei o peso da Sul-Americana, depois que a Sul-Americana começou, depois que o Vitória começou a demonstrar o futebolzinho nanico que o Vitória teve nessa Sul-Americana, eu comecei a tirar o peso da Sul-Americana, eu comecei a botar ela em segundo plano e focar mais na Série A, porque a situação do Vitória é muito perigosa na Série A, mas muito perigosa mesmo. E se alguém achava que não, é só ver o jogo do Santos que aconteceu. É só ver o que foi o jogo do Santos. Então, assim, eu comecei a tirar o peso da Sul-Americana. Agora entenda, uma coisa é você ser eliminado da Sul-Americana jogando, disputando. A outra coisa é esse tipo de queda do Vitória na Sul-Americana. Aí eu acho que é um outro peso. Aí passa digamos assim, passa de uma coisa que você está esperando ser eliminado, é do jogo, faz parte do campeonato, para ser vexame, assim. Essa forma que o Vitória foi eliminado, Fred Cássio, empurra para baixo, sabe? Porque assim, não é eliminação comum, não é eliminação normal, é uma eliminação que empurra para baixo, que pega e bota assim, muita coisa ainda mais evidente, muito problema ainda mais evidente do Vitória. A moral do time vai lá para baixo. É uma coisa que humilha. Acho que a palavra é essa, assim.
essa derrota, essa eliminação da forma como aconteceu, ela é humilhante. Ela humilha o torcedor, humilha o time, humilha todo mundo, assim. Mostra, é quase uma ferida aberta, sabe? Abre uma Você não tem ferida como. gigantesca. Jogou ali a Sula, volta para o brasileiro assim. Não tem como assimilar, como aconteceu. Não tem como normalizar. Assim, de vez em quando, até para fator de recuperação, não- tem que parar de normalizar vexame. Não, de vez em quando, entender que ele passou um vexame é importante até para você recuperar sua campanha no Campeonato Brasileiro mais à frente. É assimilar, dizer, ó, o Vitória não perdeu, agora é o foco do brasileiro. Mas dizer, ó, meu irmão, o que aconteceu no clube hoje tem que ser conversado. Não está certo. Isso aqui, a gente não fez investimento para isso aqui. É tratar como vexame. Porque se não trata como vexame, os jogadores também não acham que foi vexame. É importante que os jogadores do Vitória saibam que eles passaram um vexame por eles e, sobretudo, que é o fato mais importante, pela torcida do clube. E que entra no contexto, né? Porque, por exemplo, eu fui muito relutante, cara, de verdade, assim, em relação a uma queda de Carpini. Mas eu acho que o momento entrou na tal da espiral, sabe aquela espiral? A espiral de M. Eu acho que o Vitória entrou na Não, pô, espiral de M. Tá na Globo não, pô, dá pra falar espiral de merda. Ah, a espiral de merda. O Vitória entrou na espiral de merda. Eu não sei como é que anda aí a censura do YouTube, se vai desmonetizar o vídeo ou não, mas espiral de merda pode falar, Caramba, né? agora que tu falasse isso, eu nunca parei pra pensar nisso, não. A gente fala tanta coisa aqui, não sei se o YouTube É, e Desmonetizou desmonetiza demais, vários. então. Já Desmonetiza vários. desmonetizou muito. Muitos. Cara, assim, eu acho que a espiral de merda tá aí. O Vitória tá na espiral de merda esse resultado é, tipo assim, é a privada, indo pra baixo, sabe? Levou. Levou a moral do time, levou tudo. Porque, veja só, você tem que botar isso em vários contextos, né? Não é analisar a partida por si. A partida por si foi o seguinte: o Vitória teve um homem a mais desde os 11 minutos do jogo, desde os 15, né, quando a bola voltou a rolar. Então, teve um homem a mais. O Vitória perdeu várias chances. O Vitória, com um homem a mais, não criou um volume tão grande, assim, não massacrou, não entupiu o Universidade Católica. Não dá para você dizer que o Vitória entupiu, que o Vitória massacrou, que o Vitória, sabe, teve assim uma chuva de chances. Mas o Vitória teve algumas chances. No primeiro tempo teve chances. Teve uma bola de Mateuzinho cara a cara com o goleiro que ele perdeu, num passe de Ronald pelo alto. Mas cara a cara mesmo que ele perdeu. Teve uma cabeçada de Janderson, ainda no primeiro tempo, né, que Lucas Braga fez uma boa jogada de linha de fundo, cruzou e Janderson cabeceou para fora, quer dizer, cabeceou no canto, o goleiro pegou. No segundo tempo você teve chances também, teve uma chance de uma jogada de Fábio que foi para a linha de fundo, cortou rasteiro, cruzou rasteiro para o meio, e aí Janderson ajeitou, né, meio que sem querer, ajeitou para Mateuzinho, que chutou em cima do zagueiro que estava em cima da linha protegendo. Vitória teve chance. Vitória, dá para dizer ali que o Vitória perdeu de 5 a 6 gols, certo? Mas não foi assim, não dá para dizer também que o Vitória entupiu a Universidade Católica, que é o que você espera para um time que precisa da classificação e que está com um a mais o tempo todo. Então, mas assim, o Vitória perdeu muita chance e tudo mais. Agora, ainda assim, o louco dessa partida aqui, volto a dizer, ainda assim, o 0 a 0 classificava o Vitória, bicho. Classificava o Vitória. E aí, o único resultado, a única forma possível do Vitória perder a classificação era ele fazer um gol contra. Eu tenho que ressaltar isso. Porque a Universidade Essa Católica sua não frase chegaria a é. esse nível. Essa sua frase inicial que você repete agora, ela é brutal assim e real demais. Só tinha uma forma de não se classificar. Fazer um gol contra, pô. Veja que coisa surreal. E fez o gol. Ou assim, um erro calamitoso, A sabe, Fred? estatística De da tipo, universidade de contra-ataque, de ninguém acompanhar ninguém, e aí o jogador da Universidade Católica aparecer na frente. Ou assim, um erro muito brutal. Muito brutal. isso que Vila tá falando de forma literal, porque a universidade não deu um chute na barra, pô. A estatística do time é de 6 finalizações, todas para fora. Assim. E o jogo foi 1-0. Então, quando a gente está falando assim, é de uma forma literal, porque o time, o adversário, não chutou uma vez. A única vez, não vou dizer que foi a única bola, que talvez tenha tido outros recuos durante o jogo, mas a única bola, assim, na direção do gol foi aquela que eventualmente Arcanjo deixou passar. E É, é muito cruel mesmo.
É muito cruel, é muito duro. E assim, colocando em perspectiva, né, para entender por que que eu falei da espiral de merda, é porque não é o primeiro jogo que o Vitória, num recorte até recente, não precisa nem puxar muito, mas não é o primeiro jogo em que o Vitória tem um homem a mais durante a maior parte da partida e não consegue garantir um resultado positivo para ele. É só voltar no Bavi, que é muito recente, para você entender, né, que o Vitória já teve uma situação como essa, dele ter uma superioridade numérica durante boa parte do tempo do jogo, e ele não conseguir fazer essa superioridade numérica valer, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que o Vitória deixa o adversário anular ele, mesmo numa situação. Veja só, o Vitória é facilmente anulado no 11 contra 11. O Vitória tem muita dificuldade de atacar no 11 contra 11. No 11 contra 10, você espera que o Vitória tenha muita chance também de produzir. O Vitória consiga produzir mais. Só que mesmo no 11 contra 10, o Vitória não consegue produzir. Não é a primeira vez que a gente vê isso também. E não dá para a gente esquecer que o Vitória vem de um momento na Série A, que é o campeonato principal, né, de objetivo do Vitória, de permanência, em que ele teve um adversário muito acessível, uma obrigação do Vitória no Barradão, e o Vitória perdeu de 1-0 numa situação como essa, em que o Vitória teve a bola, que o Vitória teve a chance de fazer o gol contra o Santos, que o Vitória teve a bola para poder criar diante do Santos, para poder fazer esse gol, para poder sair com o resultado, e na verdade o Vitória saiu atrás do placar e não conseguiu empatar e nem virar, muito menos virar um jogo em casa contra o adversário que estava abaixo dele. O Vitória foi para esse jogo com o Santos abaixo dele. Assim. Hoje o Santos se encostou na Série A, um jogo que era obrigação para o Vitória. O Vitória vem desse resultado e depois acontece uma eliminação como essa. Então a espiral de merda está muito grande. E aí eu já começo a achar, sinceramente, que por mais, por exemplo, que esse jogo, Fred e Cássio, eu não acho que tenha passado tanto pela mão de Carpini a derrota. Porque, de certa forma, o Vitória conseguiu chegar no último terço. O Vitória conseguiu criar algumas oportunidades, sabe? O jogo até do Vitória, o desenho da partida funcionou, digamos assim. O Vitória conseguiu ocupar mais o ataque, tudo bem. Que com 11 contra 10 durante 80 minutos você não tem outro cenário, né? O Vitória tem que dominar mesmo e produzir mais. Mas assim, digamos assim, no que o Vitória tinha que fazer, ele fez. O Vitória chegou ao ataque e perdeu muitos gols. Eu acho que o erro foi até mais individual, de um time que tem muitos problemas individuais. Um time que tem muita carência técnica desde o início do ano. O Vitória perdeu os gols importantes. Tem erro de planejamento também, que a gente pode falar depois, porque, por exemplo, Kaiser, que é um jogador fundamental hoje para o Vitória, não foi para a Sul-Americana, não está inscrito na Sul-Americana. Né? E não está inscrito na Sul-Americana porque ele chegou em maio no Vitória. Ele chegou antes, mas ele estreou mesmo em maio. O jogo do Vasco foi em maio. Então foi quando ele estreou de fato. Ele não foi inscrito para a Sul-Americana. E hoje a falta de um centroavante ficou escancarada. E não é um problema que é conhecido de hoje, assim. É um problema que é conhecido desde o início do ano. O Vitória de Fábio Mota. Eu estou trazendo coisas aqui, vamos trazendo. Eu só quero lembrar uma coisa. O presidente Fábio Mota e o diretor de futebol, Maneca Tanajura, eles montaram esse elenco aí, em teoria, com o objetivo de passar de fase, mas não só de passar de fase, mas fazer uma boa Sul-Americana. Uma boa Sul-Americana. Foi isso que eles prometeram para o torcedor. Uma boa Sul-Americana. O presidente Fábio Mota chegou a falar no início do ano de que o Vitória ia disputar a final do Sul-Americano. E ele aceitou ir para a Sul-Americana, para esse torneio que ele queria tanto, com 3 jogadores de ataque, com 3 centroavantes, né? Fabri, Carlinhos e Janderson, que não, assim, não tem. Ficou muito claro isso no Baiano, que é uma competição de um nível muito, muito, muito menor, técnico, de desafio muito menor. Ficou claro na Copa do Nordeste, na primeira fase, em que você pega a Ferroviária, em que você pega times menores. Ficou claro na Copa do Brasil, que o Vitória foi eliminado pelo Náutico, com todo respeito ao Náutico, clube de camisa e tudo mais, mas hoje é um time de Série C, e o Vitória foi eliminado em casa para esse time. Então ficou muito claro nesse momento do campeonato, da temporada, desculpa, que esses jogadores de frente não chegariam a disputar a Sul-Americana, não teriam nível para disputar a Sul-Americana, não teriam nível para fazer gol na Sul-Americana. E aí o Vitória acreditou que ia para a Sul-Americana com esses 3 jogadores, e hoje ficou claro que não tinha nível, que nunca teve nível, que tudo foi um delírio coletivo. E aí eu digo, pô, a Sul-Americana
a humilhação foi muito grande. É a humilhação que aconteceu hoje no Vitória. Mas o Sul-Americana não vai fazer diferença pro Vitória, no final das contas. Não, O Vitória não dói, vai. machuca, mas ponto final. Vira a página. Não, É. não vai demolir. O problema, Fred, é que todos esses problemas que estão aqui na Sul-Americana, eles vão ser transplantados. Na verdade, eles já existem na Série A. Eles Sim. já existem na Série A. E se Na agravam, porque verdade, não dá assim. para colocar como uma ilha. Perdeu do Santos Exato. e agora pega o Corinthians. Não, perdeu do É, Santos. o que eu falei, é importante Passou por assimilar, um pô. vexame É importante assimilar na desse jeito, inclusive. Sul-Americana. E agora vai enfrentar o Corinthians fora de casa para depois enfrentar o Cruzeiro. Tá? O Vitória ficou agora Até para cobrança interna, Fred. Porque é para cobrança interna do brasileiro, depois assim, senão o grupo entende que ó, o nível é esse mesmo, dentro do clube se aceita isso. Assim, acho que o clube tem que tratar como algo que não estava mesmo dentro dos planos. Assim, a eliminação é do jogo. Mas como o Fred fala assim, já fez todo o contexto. O Vitória foi eliminado num grupo onde os dois times mais fracos foram os que passaram. Assim, o Universidade ter 15 pontos E ainda tem é uma um coisa que esculacho. tripudia, porque assim, tudo tem roteiro. Tudo tem um roteiro. Na vida, a gente não comenta nada, não vive nada, não sofre, não comemora, sem considerar tudo que 14 está no só pra... entorno. Tudo que está no entorno. E o que está no entorno? O Bahia foi eliminado da Libertadores. O Bahia, horas antes, o Bahia desce para os playoffs da Sul-Americana. Ou seja, você tem um dia de frustração do seu rival direto, que você fazendo o básico do básico do básico, você vai se colocar no mesmo degrau de disputa internacional do seu rival direto, pô. O time do Vitória não ter permitido isso, a torcida do Vitória, é assim, é muito Absurdo, pô. é um absurdo, porque Absurdo. ainda tem isso, ó. O Bahia jogou a Libertadores. A gente já, nesse mesmo vídeo que tá fazendo aqui, se você tiver no torcedor do Vitória, tiver aqui, ou até torcedor do Bahia, né, isso aqui era uma live cujo primeiro bloco foi sobre o Bahia. E foi tratado toda a questão pelo viés do Bahia. Esse vídeo é totalmente sobre o viés do Vitória. E no viés do Vitória, na hora que o Bahia é eliminado, abriu o velho portal da Caverna do Dragão pro Vitória. Disse, meu amigo, a minha quinta-feira vai ser assim. Minha quinta-feira, ó, a gente tá disputando a mesma coisa agora. Começou o ano, tu era Libertadores, eu era isso, e agora a gente tá. Mas tá realmente na mesma. E ainda tem mais, eu ainda jogo a volta dentro de casa, porque tu vai jogar. Quem vem da Libertadores joga em casa o primeiro jogo. Não que fosse o confronto, independentemente do confronto que pudesse ser. Mas assim, seria uma quinta-feira onde a rivalidade Bavi estaria completamente inserida dentro do mesmo torneio. Ia ser horizontal, e o papo horizontal. Mas o time do Vitória conseguiu não permitir nem essa quinta-feira para a torcida. Pô. Assim, e não fazendo o básico. No fim das contas, era não levar um gol contra. Assim, Era uma. Seria, eu volto a dizer, seria uma classificação. Assim, para equivaler isso aí, para chegar a isso aí que vocês estavam falando, bastava o Vitória não fazer nada, sabe? É terminar 0-0, pô. Ia ser uma classificação culposa, bicho. O Vitória ia se classificar, como o Cerro Largo se classificou, mas que como o bastaria para pior segundo quinta-feira. colocado. Seria o pior segundo colocado, com 7 pontos. E era uma classificação que o Vitória. O que é que o Vitória fez, né, Sul-Americano? Ganhou do Cerro Largo. Foi o que o Vitória conseguiu fazer, digamos assim, demais nessa Sul-Americana, porque empatou em casa, né, do Universidade Católica, do Ia Defensa pegar e o Central Justiça, Córdoba, se ele fosse o pior, né? Ele ia pegar o Central Córdoba. que é o pior. Né? Que Cara, o assim, Central Córdoba com 11 pontos caiu na Libertadores, né? agora é bom dizer, eu acho que é bom dizer que, assim, claro que eu acho que todo mundo queria que o Vitória classificasse, né? No final das contas, quando você passa a régua, o torcedor queria que o Vitória classificasse. Acho que esse é o ponto, né? Você conhece as dificuldades do time, você conhece os problemas do time, você conhece todas as carências, tudo aquilo que também sobra para a Série A, que é onde a vida está sendo disputada. Porque a Sul-Americana é como se fosse, na minha visão, tá? A Sul-Americana é como se fosse o restaurante gourmet. É aquele momento em que você, né, acaba tendo ali uma experiência diferente, uma experiência massa,
de degustação ali. Pô, tô vendo um jogo internacional, um joguinho aqui e tal, não Mas sei o faz quê. parte É tipo, viver a pô, experiência, vivenciar, curtir a experiência, pô. Não é uma claro, experiência que o óbvio, cara tá sendo obrigado, não. óbvio, claro que sim, é muito bom você viver isso. Né? É muito bom você viver isso. Eu volto a dizer, a Sul-Americana era o momento do Vitória se reafirmar no cenário nacional e internacional. Né? O Vitória voltar a um patamar que ele tinha antes dessas quedas aí para a Série B e para a Série C. É um momento do Vitória se reafirmar no cenário nacional e internacional. Então, é óbvio que o torcedor do Vitória, apesar de toda a consciência que está no momento da Série A, dessa espiral de mérito e tudo mais, queria a classificação. Né? É óbvio que sim. Até me perdi o que eu ia falar, meu Deus do céu. Mas, assim, o Vitória queria isso. Agora, até me perdi o que eu ia falar. Putz, Então, Era, era deixa eu alguma, ler eu ia uma falar. pergunta. mas era alguma coisa em relação à equipe que era como se fosse, é como se tivesse um apesar de todo Tipo, mundo é como se fosse assim, classificar, apesar, o tom era esse não que você tava. que não faria, enfim, que se aceitaria no passar. Eu imaginava a construção da frase dessa forma. Não, Davi tinha assim, perguntado ó, mais cedo, Vilar. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, já que teve essa quebra. Porque é uma pergunta que Davi fez e que outros torcedores do Davi é torcedor do Fortaleza, tá? Mas eu já vi torcedor do Vitória aqui dizendo: dá para acreditar que esse gol contra foi para pegar e focar no brasileiro? Claro que não, Davi. Eu deixei para responder aqui. Se fosse para não classificar, não ia levar o time titular. E ninguém ia se expor a algo desse tipo, né? Exatamente, esse é o ponto direto, assim. Lucas Arcanjo, meu irmão, vamos supor que no fim das contas, Fred, no fim, meu irmão, olha só, meu irmão, é para perder hoje, tá? Porque o foco é Brasil. Não, isso não aconteceu. Na Liga do Mal, como a gente fala, Liga do Mal, né? Que o pessoal, ó, hoje é para perder e tal. Alguém chegasse, Lucas Arcanjo, ó, quando reclama a bola, disse, ele é Lucas aqui, ó, aqui para tu que eu vou deixar, que eu vou fazer isso. Se tu quiser, tu perde a bola pro atacante e o atacante chuta e pronto. Agora, meu irmão, o goleiro vai se sujeitar a fazer um papelão daquele, tipo, estampar todas as manchetes negativas, de se desvalorizar, de ser apresentado como um goleiro que comete uma falha bizonha dessa. Claro que não, pô. Para Lucas Arcanjo, isso aí ele é o destaque, inclusive, da tela aqui, ó, tá? Se tivesse levado o Pô, gol, não teria. muito Tá marcado. marcado, tá Né? marcado, pô, assim, não tem como. Eu entendo a lógica de Davi, porque no fim das contas poderia até ser essa lógica, mas assim, o roteiro mostra que não tem. Acho que print a gente pode usar, né? Não pode. Isso. Tipo, falar da resposta a Davi, cara, zero chance, né, velho, disso acontecer. não Zero, tem não. zero, zero, zero mesmo. Eu acho que muito O torcedor Vitória até tinha a pensa intenção, nisso, sim, de. mas não tem como achar que isso Não, o aconteceu, não. Vitória mandou o time, mesmo nessa situação muito complicada, o Vitória mandou o time Mandou o time mais titular, próximo pô. possível do titular. Exatamente. O mais próximo O possível. Vitória. Só não é titular porque não tinha Kaisa, né? É o único que É tá de isso. diferente ali, porque ele não tá É o que eu inscrito. chamo de força máxima disponível. Isso, perfeito. Esse é o termo. Lucas Arcanjo, se você for observar a reação dos jogadores ao final, a reação do próprio Lucas Arcanjo quando ele saiu de campo após a falha, né? Terminou o jogo, ele saiu de campo sendo muito amparado pelos colegas. Acho que não dá nem para pensar nessa teoria aí, não. O que eu ia falar antes, me desculpa ter esquecido, velho, porque eu estou com muito sono também. Aí às vezes dá aquele branco, né? O que eu ia falar é que, assim, cara, Faz parte. apesar de tudo, apesar dessa vontade total, é muito merecida, sabe, essa eliminação, velho. Uma eliminação muito merecida. Eu acho que se a Vitória conseguisse essa classificação, ela não ia. Ela ia até mascarar, de certa forma, os problemas do time, sabe? Que foram demonstrados nessa Copa Sul-Americana. Eu acho que a eliminação não podia ser de maneira tão vergonhosa e uma porrada tão grande assim. O Vitória foi a nocaute depois dessa forma que ele foi eliminado. Eu acho que não precisava ser dessa forma. Agora, que a eliminação é justa pelo que o Vitória mostrou e que precisava, de certa forma, de uma lição dessa para entender, seria muito injusto, cara, o Vitória classificar pelo que ele demonstrou. E aí que tá. Até para finalizar essa ideia, o que eu acho, né, que ficou da Sul-Americana, assim, olhando para a Série A, olhando para a Série A, é que para mim o Vitória disputa a vida na Série A, né? A Sul-Americana é um baita torneio importantíssimo, mas a vida mesmo ali, a lado, digamos assim, visceral, né? O lado sobrevivência, o Claro, lado claro. carnal, tá na Série A. Então, assim, o que é que fica para a Série A? A grande questão é que a Sul-Americana, ela devia ser,
uma reafirmação do Vitória no cenário nacional e internacional, como eu já falei. Agora, o problema é que a forma como a Sul-Americana acabou, esses 6 jogos que teve pela Sul-Americana, eles acabaram sendo, digamos assim, um álbum de viagens do Vitória nessa temporada, assim. Sabe quando você viaja, você acaba fazendo um álbum de vários momentos marcantes, assim, várias fotos que marcam o que foi aquela experiência da viagem. A Sul-Americana foi um pouco disso, assim, foi um almanaque, digamos assim, do que o Vitória é hoje, porque você tem um jogo em que o Vitória apenas precisava fazer um gol hoje contra a Universidade Católica para ficar muito tranquilo e não conseguiu fazer. Você tem vários jogos como o Defensa e Justiça em casa, como o próprio Cerro Largo em casa, o próprio Universidade Católica em casa, que é só lembrar que também que no jogo de ida, aqui no Barradão, na estreia, o Vitória jogou com um a mais também, durante boa parte do segundo tempo. Então empatou com a Universidade Católica. Você tem vários jogos em que o Vitória perdeu pontos em casa cruciais. Você tem uma deficiência brutal do ataque. Você tem esse time tomando gols de uma maneira infantil, como foi o gol tomado aqui do Cerro Largo no Barradão. Você tem vários episódios ali. Você tem várias, digamos assim, elementos que, se você fizer um álbum almanac, resumem muito bem tudo de problemático que tem esse Vitória de 2025, versão 2025 de Carpini. Então, eu acho que essa Sul-Americana acaba sendo, digamos, esse almanaque a direção do Vitória, a comissão técnica que sobrar, porque eu acho que Carpini, sinceramente, a gente pode até falar sobre isso, mas eu já sou super a favor da demissão dele. Sim, Pegar é uma pergunta esse que está sendo muito almanaque, feita no chat, né? Se é, para você já pegar esgotou, né? essa experiência, sabe? Tem que pegar essa experiência e levar para a mesa, assim, ó, falar, galera, bota o álbum em cima da mesa, esse apanhado de coisas, falar, ó o que foi a Sul-Americana aqui, ó quantos problemas nós estamos vivendo e enfrentando, ó quantas carências, olha quanto deficiência técnica, olha quanto até desequilíbrio emocional a gente estava vivendo aqui nesse ano de 2025. Vamos resolver? Porque eu tenho a Série A para disputar. E uma Copa do Nordeste. Vitória ainda tem a Copa do Nordeste. É bom que se diga. Em boa Então situação a gente tem estratégica na Copa do Nordeste, em tá? boa situação estratégica. Pois é. Não sabe como é que vai disputar, né? Mas tem uma linha aí pela frente, para uma disputa pela frente. Então é pegar essa experiência, velho, e falar assim, ó, país, vamos tentar resolver isso aqui para sobreviver. Agora é a hora da verdade, agora é a hora da sobrevivência aqui na Série A e vamos pegar isso aqui para resolver. Vamos passar para a página das avaliações individuais e eu vou inverter a ordem dos fatores, Vilar, para colocar logo um ponto e tirar esse elefante da sala. Você já falou algumas vezes, tá? Que é Carpini. A gente vai começar pela avaliação de Carpini na partida e no contexto geral, como um todo, tá? Você já falou aqui, por você, o capítulo final, isso tudo que a gente viu hoje, esse vexame histórico, com todas as justificativas, com todo o contorno que teve, já sentencia a queda de Carpini. Eu acho, imagino, pelo momento que o Vitória tá, que talvez dê um jogo, depois desse jogo tem uma parada ali, né, de uma semana e meia, mais ou menos, né, porque tem as datas FIFA. 2 semanas, no final das contas, 2 semanas, né? Porque tem as datas FIFA e o último jogo ali. O Vitória faz o último jogo. O Vitória tem os 2 jogos, né? Talvez até dê um tempo para mudança. Eu não acredito que vai mudar daqui para o jogo contra o Corinthians. Acho que até uma continuidade de viagem, imagino eu. Mas a situação de Carpini me parece que sai do controle e sai daquela proteção que se tinha. Mesmo que você ache que deveria ser agora, talvez você não seja a maioria, talvez seja, eu não sei como está o termômetro, mas eu acho que esse termômetro, até de quem está mais tranquilo, ele deve entrar em ebulição com uma eventual derrota contra o Corinthians e uma pressão total contra o Cruzeiro, né? Porque a gente fala uma coisa, Vilar, nos programas do esporte e no raio-x, que é o seguinte: o esporte é tão mal que às vezes os outros times condicionam os outros clubes a dizer assim, não, pô, calma, a gente não tá mal não, olha o esporte. Mas cai mais Cai em 3, quatro. né?
O Sport não vai ser mais parâmetro de desgraça. Já é o parâmetro de desgraça é o Juventude ou o próprio Vitória, né, que vai afundando. Pode seguir, Vitor. Mas, cara, vamos falar de Carpini, né? Isso. Agora, Sim. velho, tô pensando aqui o que é que eu vou falar, porque assim, acho que um dos grandes defensores de Carpini, até mesmo sou eu, sabe? Tipo assim, eu defino muito Carpini. Assim, se a gente for levar pelo burburinho, pelas falas, pelos comentários dos torcedores, dos amigos torcedores, Fred, Carpini já teria saído há até um tempo, assim, né? Porque é aquela coisa, há muitos anos, há muito tempo já, muitas rodadas, há muito, acho que desde da queda da Copa do Brasil já começou o movimento, né, na torcida de, digamos assim, uma pessoa falar, um ano e meio de 100 falar, tem que trocar Carpini, tem que tirar Carpini. Aí depois veio a derrota na final do Baiano, mas ele segue sem ganhar do Bahia, né, perdeu o Baianão, aí de uma pessoa já foi para três no meio de 100. E aí com as sucessivos episódios do Vitória, quando entrou Série A, entrou Sul-Americana, aí essa voz foi tomando, né, já foi virando um coro, de repente foi virando maioria. E eu sempre fui dessa galera dos 100 aí, o cara que tentava olhar o outro lado, que tentava fazer a defesa de Carpini para geral. Sabe aquele filme Oito Homens e um Julgamento, né? Acho que é esse. Sim. Tipo, que começa o filme é Oito Homens e um Julgamento, eu acho. Que começa o filme tipo é um júri popular que tem uma pessoa a favor de absolver o cara e oito eram a favor de condená-lo. E aí aos poucos vai mudando, né? Eu estava tentando ser esse um que tentava convencer todo mundo de que ainda havia uma Eu esperança em vi esse Carpini, filme. por quê? Eu acho que é o quê? O cara é um jurado, ele é um jurado, ele que tenta convencer todo mundo, não é isso? É, o filme é É relativamente um novo, júri assim. popular. Aham. Esse filme é Ou é maravilhoso. Oito É Homens porque e eu um não lembro o Destino, ou é nome. 12 Homens e uma Sentença. Acho que é 12 homens e uma sentença. 12 homens e uma Aumenta o número sentença. de Não são homens. oito, não. Oito Homens e um Destino é outro Tô doido. filme. Eu É, estaria. tô doido. É o som, né? O som. Mas tá ali, quase acertei. É, cara, é, eu tentei ser essa pessoa que, mesmo diante da, digamos assim, da onda para a saída de Carpini, eu tentei ser a pessoa que mostrava o seguinte, galera, é o seguinte, eu sei que o momento é ruim, mas vamos olhar o elenco, assim, o elenco é um elenco ruim. Então, eu acho que Carpini está com dificuldade até de tirar desses jogadores um material, assim, desse material, tirar alguma coisa de produção mesmo, ofensiva, de produção até mesmo tática, mas sobretudo posição técnica desse elenco que foi dado a ele. Eu acho que talvez seja melhor a gente esperar até a pausa para o Mundial de Clubes e aí reforçar o elenco e aí observar a parte do reforço, né, da janela, se Carpini consegue com novas peças, com uma melhoria do nível técnico do elenco, se chegasse a acontecer, ver a resposta que ele dá, porque achava que o problema, sobretudo, era o lado técnico do elenco que foi muito mal montado. Mas acabou que os últimos episódios do Vitória me convenceram muito de que o problema não está só no nível técnico, assim, o problema também está em Carpini. E digo por quê. Carpini tem dado muitos sinais de que ele está perdido, velho. Sabe quando muita gente, inclusive, nessa última semana, do jogo do Santos para cá, me convenceu olhando para o jogo do Santos, que o Carpini, nesse momento, nessa fase, ele está muito parecido com o momento em que ele estava de reta final de São Paulo. Né? Quem acompanhou ele no São Paulo naquela reta final trazia que Carpini começou a testar vários elencos diferentes, várias formas de montar o time diferentes, várias formas de atacar diferentes. Enfim, tentou de tudo, empilhando atacantes, tentando três zagueiros, tentando dois zagueiros, sabe? Tentando preencher mais o meio-campo, botando mais volante, tirando volante, tentou de tudo para ver se o time reagia e o São Paulo não reagiu até que ele foi demitido. Foi o que me trouxeram sobre o Carpini. E acaba que é isso que eu vejo mesmo.
Eu acho que Carpini, nas últimas rodadas, ele deu vários e vários sinais de que ele já não sabe mais o que fazer com esse time. Ele já não tem mais caminho, ele já não tem mais, digamos assim, uma bússola para esse trabalho dele no Vitória. Com o agravante de que, se o elenco é ruim, de certa forma, ele tem uma participação muito grande na montagem desse elenco, porque ele participou diretamente. Assim, o Vitória, no início do ano, era um time que aceitava todas as indicações de Carpini para montar o elenco. Tanto é que vários jogadores que estão saindo agora, tipo Thiaguinho, Bruno Xavier, chegaram para o intermédio dele. Então, por indicação dele, né? Então, acho que ele tem também participação no elenco, mas, sobretudo, o que me dá hoje uma sensação de que Carpini está chegando ao fim do trabalho é essa, esse desnorteamento, digamos assim, do trabalho dele. Assim, a gente já não sabe mais como é que o Vitória vai ser escalado no jogo seguinte, como é que o Vitória vai atacar no jogo seguinte, como é que o Vitória vai ser escalado, qual vai ser a formação do time, como é que vão ser as rotas de ataque, como é que o Vitória vai se defender, como é que vai ser a proposta de jogo. A gente não tem mais nenhum tipo de norte. Por exemplo, no jogo contra o Santos, no segundo tempo, Carpini empilhou atacantes, ele botou 6 atacantes, um meia que era Ronald e o resto todo mundo era atacante. Na tentativa de empatar, tudo bem, mas parecia muito mais um time que estava indo para baixo, para o desespero, por tudo ou nada, do que um time que tinha uma proposta de como empatar, sabe? E essa coisa de ir pro abafa desse jeito parece muito papo, assim, atitude de treinador que também não sabe mais o que fazer com o time. Então, eu começo a sentir realmente que é preciso mudar, inclusive, o comando técnico, né? Porque o elenco não vai mudar muita coisa, infelizmente. Eu acho que vai trazer reforços que podem melhorar tecnicamente, mas não dá para você fazer uma alteração total nesse elenco. O Vitória não tem nem capacidade de elenco de investimento para isso. E aí, para finalizar, eu não acho que tem que fazer isso agora. Tem 2 jogos só, como você falou, dá os 2 jogos para ele, mas eu acho que antes eu defendia que durante a pausa o Vitória deveria manter Carpini e reforçar para ver como seria o Vitória de Carpini com os reforços após a pausa. Agora eu acho que o Vitória, a depender do que acontecer, né, contra o Corinthians e contra o Cruzeiro, já tem que tirar Carpini antes da pausa para trazer um outro treinador, para trazer os reforços com o treinador, dar a pausa para o treinador com os reforços e aí ver o que acontece pós a pausa. Você entendeu a diferença? Totalmente, Vilar. É, enfim, vamos agora para a análise do jogo dele, né? Que se você considera mal, muito mal, não sei como vai ser. Márcio, coloca essa pranchetinha dele cinza aí para que a cor possa, possa entrar, tá? Mal ou muito mal? Acho que o muito mal vai. Cara, vou te dizer uma coisa. Eu acho que hoje eu vou colocar como mal. Não vou colocar muito mal, vou colocar mal mesmo, laranja. Por quê? É, passou muito pelo problema técnico do time, assim. Eu acho que o Vitória, com um a mais, ele tinha que ocupar mais o ataque, ele tinha que produzir mais do que ele produziu. Eu acho que o Vitória deveria ter tido mais volume, deveria ter pressionado mais o Universidade Católica, deveria ter chutado até mais do que chutou. Agora, isso aí tá no lado coletivo. Eu acho que o Vitória falhou coletivamente, que cai na conta de Carpini. Não pressionou tanto que deveria ter pressionado. Mas se eu botar o muito mal, vai parecer que foi um grande erro técnico, um grande erro do técnico, um grande erro tático, e não eu não daria o peso necessário, o peso justo da deficiência técnica, porque foi muito na técnica também. Foi muito da dificuldade de finalização, da dificuldade individual, da dificuldade de conseguir resolver, de dar um chute certo no gol, sabe? Dos jogadores. Então, para não botar a culpa toda no treinador, de tipo assim, botar a eliminação na conta dele e apenas dele, eu vou colocar ele como mal, porque para mim o muito mal serão os jogadores. Por aí vai. Perfeito. Lucas Mas é Arcanjo. verdade. Assim, não tem como é que um técnico vai orientar uma coisa daquela. Aquilo Exatamente. ali não tem, aquilo não tem papel nenhum de Carpini num gol como aquele. E se aquele gol não sai, apesar de tudo, o Vitória estava classificado. É isso.
Basicamente Lucas isso. Arcanjo. A sentença, muito mal, Lucas né? Um Arcanjo gol é desse é. muito mal. Vermelho É é isso. mop pra mim. Não tem o que fazer. Não tem. Vermelho. Eu batizei esse vermelho de Wellington Rato. Vermelho Wellington Rato. Que tá sempre recebendo esse vermelho aí no Vitória. Vermelho Wellington Rato. Para Arcanjo. Eu não tenho o que falar, né? A falha foi muito bizarra. Perfeito, tá? E aí você pode ir tocando, Vilar. Pode ir os três zagueiros e aí pode ir seguindo Vamos até se lá. quiser de forma mais rápida para que a gente já tá na madrugada. É isso. Vamos lá. Edu, Altes e Marcos, o trio de zagueiros, vou colocar como regular, porque durante o jogo, meu irmão, os caras não tiveram trabalho, assim. Foram espectadores da partida, a Universidade Católica o Católica levou muito pouco perigo, e eles ali na saída de bola fizeram um papel, sustentaram bem. Zé Marcos foi substituído no intervalo, então amarelinho para eles. Claudinho, lateral direito, né? Muito mal, vermelho para ele. Num jogo em que o Vitória tinha superioridade numérica, ele não. E assim, ele tinha superioridade numérica, ele tinha corredor pelo lado direito, ele tinha campo para poder avançar, e ele não avançou, ele não foi além de fundo, ele contribuiu muito pouco no ataque. Claudinho fez uma partida hoje, no melhor dele, que é o ofensivo, né? Claudinho tem várias partidas que ele é mal avaliado por conta do lado defensivo. Hoje ele foi cobrado ofensivamente, não entregou nada. Nada, nada, nada. Jamerson é mal, acho que também pelo mesmo motivo, também teve campo, também teve tudo. Eu só vou colocar ele como mal e não como muito mal, porque ele fisicamente talvez tenha sido um dos caras que mais rendeu, né? Lembrando que o Vitória jogou na altitude, né? Ele não pareceu sofrer com altitude. Então, fisicamente ele foi bem, correu até o final, mas tecnicamente deixou muito a desejar. Baralhas, eu vou colocar ele como regular. Vou salvar a pele dele um pouco. Apesar Ficou dele no ter nome dado dele passe contra, pro mas gol, não é culpa dele, né? não tem Foi como. lento, Ele, foi ele lento a assim, bola. É. passe lento, é isso, um passe lento, muita gente até questionou, pô, mas era para Baralhas, tava sem pressão, ele tava livre, não tava nem pressionado. Dá a bola no goleiro, por que que ele não deu na lateral? Dá a bola na direção do gol. Agora, pô, velho, se a gente ficar pensando por esse lado, acabou o futebol, né? Você tem que recuar pro goleiro e ele tem que, uma jogada daquela, uma bola daquela, lenta daquele jeito, o goleiro tem que pegar, pô. Lucas Arcanjo se precipitou porque ele tentou tocar a bola olhando para frente, já imaginando o passe que ele ia dar. E errou muito feio, o Montinho traiu ele. Baralhas seria o melhor em campo se o Vitória tivesse empatado, né? Se o Vitória tivesse classificado, ele foi o cara que mais jogou bem hoje, mas é regular porque também não foi essas coisas todas não. Ronald vou colocar como mal, outro cara que poderia ter contribuído muito mais no ataque, não contribuiu. Ronald que vem jogando bem no Vitória, vem se salvando, mas hoje contribuiu muito pouco no ataque. Mateuzinho muito mal. Foi o cara que mais perdeu gols hoje. Mateuzinho perdeu um gol que ele recebeu a bola, o Ronald deu a bola por elevação para ele. Ele pegou e tocou muito mal na bola, chutou muito mal na bola, chutou em cima do goleiro, né? Porque ele pegou meio com o pé fofo, assim, pegou com o pé fraco. E aí ele chutou em cima do goleiro, para mim a chance mais perdida do Vitória no jogo. E depois ele perdeu outra chance também. Então, Mateuzinho muito mal. Lucas Braga, eu vou colocar ele como mal. Ele começou bem o jogo, laranja para ele, mas ele começou bem o jogo, talvez tenha sido o lado esquerdo do Vitória com ele, o que mais produziu no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele sumiu, se escondeu do jogo, foi lamentável a atuação de Lucas Braga no segundo tempo. Apesar dele ter tido uma boa chance também, mas poderia ter entregado até mais, eu acho que deve ter sentido um pouco a altitude. Janderson é muito mal, coitado de Janderson, assim, lembraram, né, dele, botaram ele como centroavante na ausência de Kaiser, e ele mostrou que, enfim, é por isso que o Vitória está nessa De situação, volta ao porque optou passado, por né? Janderson e outros. Exato, perfeito. De volta ao passado. Vitória teve que lembrar de quem que estava jogando essa posição e jogou da pior forma e lembrou da pior forma possível. Janderson, várias chances que chegaram nele para dar continuidade, Janderson errava, então complicado. Reservas, né, os caras que entraram durante o jogo,
Oswaldo, vou colocar como sem nota o branco, porque, cara, Oswaldo é um problema. Eu acho inacreditável. Eu Talvez já falei. tenha Toda vez que eu sido. participo de uma live do Vitória, eu falo Toda isso. vez É, Fred Eu fala acho isso, é verdade. inacreditável. Hoje, quando eu vi, assim, levou o Mas da gol, quando outra eu olhei vez, a pro galera foi bem Oswaldo. contra tu, Fred. A turma do Vitória tava bem abraçada, mas é aquele negócio. Mas É abraçado de até ter um jeito, jogo né? como esse, né? é. E por incrível que pareça, ele talvez venha sendo, do ataque do Vitória, tirando o Kaiser, o cara mais lúcido, sabe? Mas isso é Porque ele é sintomático. jogador de Isso não é assim a futebol, assim. solução, não. Isso é É. sintomático. Não é. Enfim. É no deserto, né? Aquele papo. Em terra de cego, né? Tudo mais. É mais ou menos isso. Tipo assim, não é. Em terra de Oswaldo não é para cego, ser o cego que está referência. acostumado, o cego que está acostumado a caminhar no deserto há mais tempo é rei. Pronto, é isso. Exato. Não dá nem para É, dizer que é em terra isso. de cego quem tem o olho é rei. Exatamente. Você descreveu bem. Porque não é que Oswaldo seja um jogador a nível de Série A mais, na minha visão, né? Mas não sei nem se ele seria titular regular, assim, de jogar todas as partidas na Série B, por exemplo. Mas diante do deserto completo que tá o Vitória, ele é o cara mais lúcido, assim, simplesmente porque ele é jogador de futebol, sabe? Tipo, ele não é um cara que é meramente corredor, um cara que tem muito físico e que corre pra caramba, não sabe o que fazer com a bola. Ele sabe o que fazer com a bola. Então, só dele saber o que fazer com a bola, Caramba, ele meu já é irmão. diferenciado. Mas nesse jogo, Tu acabou de descrever um jogador assim, chega, me espantou, meu irmão. O de ok. 15 milhões do co-irmão. Caramba, tu Ah, descreveu o cara. Um cidadão que sabe correr, e nem sabe muito, mas que sabe correr e não sabe o que fazer com a bola. Caramba, parei. é. Existe mesmo esse perfil de pense jogador. em pense em 6 carros Albertos. É o que o Vitória tem hoje. Assim, por baixo. Lucas Todos eles Braga, somados Fabre, não custam 15 milhões. Não, veja, não 90 são, milhões não, aí, viu? não custaram. Veja, seis casos abertos Veja, dá 90 milhões. Não, os 6 somados não custa 15 milhões. Não custa o do esporte. Meu veja. Deus. Janderson custou 5 milhões. Lucas É, Braga Então, custou 5 milhões. Ih, não, rapaz, então Tá chegou. quase lá. chegou, Então chegou. chegou. Fabre custou uns 3, Eu 3 trocaria, milhões e Fred. meio. Olha só, Então de tá repente ele quase. dá certo no Vitória, Quase lá. essa turma toda dá certo no esporte, eu Trocar um trocaria. nos 6, na agora. Manda ele pra lá e traz os 6 aí pra fazer fila aqui. Pelo menos melhora o treino. A folha ia ficar muito alta, viu? Fábio é melhor que ele, pô. Ah, tem Assim, Rato, 5 milhões. O nessa pessoal tá lembrando. temporada, não. Mas Rato tá nos 6? Se Rato tiver nos 6, Rato tá. Rato tá no 6. Tá no 6. Rato e Tá no Barleta. 6. Eu considero. Eu trago na É, hora. eu considero. Ah, vocês estão brincando. Rato e Barleta. Você quer Rato e Rato pro Barleta. ataque do esporte? Tem certeza disso? Rato e Então pronto, Barleta. a gente pode. Não sei se vocês vão topar. A gente pode trocar Rato por Gonçalo Paciência. Troca? Leva, leva. Tu Tá volta fechado. quanto ainda? É Não, mesmo. peraí, vamos pegar aqui um besta aqui, Fred. Assim, tu Não, o volta presidente do quanto? esporte diria assim: eu troco. Quer 3 milhões? Quer 3 milhões? Ainda dá Eu dinheiro. troco, eu sei trocar, mas você quer 3 milhões? Assim? Não. Na verdade, não seria assim. Fábio Mota diria: não, ó, eu não posso trocar agora porque eu recebi uma proposta de uns 5 milhões. Eu cubro. Diga aí, eu cubro, é 5 pronto, tá pago. Já tá trazendo aqui conteúdo da entrevista de Yuri Romão, né? Vamos lá. Eu tava em quem mesmo? Em Oswaldo. Oswaldo sem nota porque Osvaldo. ele entrou. Olha a merda, olha a merda, a espiral de merda. Oswaldo entrou, minutos depois saiu machucado. Então Foi até o cara exatamente. mais lúcido do ataque do Vitória tá machucado agora pra sequência da Série A. Gustavo Mosquito, que também custou dinheiro ao Vitória, viu? Acho que custou 5 milhões também. Tá na lista dos 6. Mal. Não, Gustavo Mosquito vou colocar sem nota, vai. Ele jogou muito pouco também. Sem nota. Para Gustavo Mosquito. Jogou muito pouco tempo. Agora, Fabri é muito mal. Fabri, bicho, Fabre, assim, hoje ele entrou. Fabri é muito mal, vermelho. Então, no lugar de Zé Marcos. Cara, Fabri entrou no intervalo do jogo
Meu irmão, fez nada no segundo tempo. Nada, 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 nada. Fez uma jogadinha de linha de fundo, mas o resto foi nada, nada, nada. Jogador extremamente limitado, um baita corredor e mais nada. E Léo Pereira é sem nota, porque também entrou muito na reta final e não dá nem pra julgar. Ele entrou já quando o Vitória já tinha tomado o gol, e aí foi pro desespero, botou alguns jogadores aí, então é sem nota para Léo Pereira. E assim finalizamos. Perfeito, tá? Melhor em campo não tem, vamos escolher o pior. O melhor Pior em em campo campo é. num jogo desse é Pior em brincadeira, campo, pô. pior em campo, pior em campo. Arcanjo, né? Pior em Pelo campo que é fez. difícil. É difícil escolher, mas é Arcanjo, é Arcanjo. É Arcanjo, Pelo que óbvio. fez é Arcanjo. É o que. É o que determinou, né? A direção aqui tá dizendo que faltou Eric. Ah, meu Deus, muito mal. Esse aí, Eric rapaz, aqui, ó. impressionante. Eric aqui, Tava ó. escapando, tava Esse escapando aqui, aqui, ó, ó. se cobrindo com o lençol aqui pra ver se Igual a passava. Gabigol no cassino, embaixo da mesa. Embaixo da mesa pra ver se passava. É. Rapaz, é capaz de, se fosse para escolher o de linha pior, eu colocaria Eric. Porque a partida de Eric no segundo tempo foi um pavor, um pavor. Ele errou tudo o que tentou, tudo. E aí, e digo mais, ele tinha, no segundo tempo, ele teve a oportunidade de dar um chute, de reiniciar a jogada e decidiu chutar de fora da área, achando que ia fazer o gol de fora da área e mandou super longe. Então, assim, cara, Eric hoje entrou muito mal. Se fosse para escolher o de linha, talvez ele fosse pior pela expectativa da entrada dele, né? Depois da entrada dele e da entrega que ele teve. Mas vamos encerrar isso aí, porque realmente hoje foi, Então, foi uma ponto loucura final. esse campinho. Chegou a hora, Vilar, que você vai poder dizer no seu grupo de WhatsApp, tá? Você vai poder dizer. Amém. Também vou dormir, galera. Demorei mais do que vocês, mas agora também vou dormir. Cássio, Vilar, obrigado pela companhia, obrigado pelo trabalho, né? Não é fácil para Vilar, sobretudo, mas a gente Irmão, mas todo mundo agradece. aqui. É o que eu ia falar até que naquela hora com o Ravel, quando ele saiu. Bicho, a final da Copa do Nordeste de 2023. Eric fez o gol do Ceará na ilha. Ceará campeão nos pênaltis. 10 minutos depois, não sei se 10 ou pouco, a gente tava no ar aqui. Parabéns, Ceará. Você que tava aqui, ó. Vamos avaliar agora o título do Ceará. Meu irmão, é isso, velho. Tem dia que tem fumo e bola pra frente, velho. Tem que. Ali eu considero o pior. O pior, assim, porque assim. É nos pênaltis, né? Assim, era um título que o Sport estava tão próximo ali e merecia até ser campeão também, assim como o Ceará, mas o Sport acho que merecia ser campeão também. Venceu o tempo normal e perdeu nos pênaltis para 10 minutos estar no ar. E lá foi curta, não, viu? Nunca é. Nunca é. Então, mas tem dia que é fumo, tem dia que é alegria. Como o Vitória foi para a Sul-Americana no passado também, a permanência, o título da Série B, assim, tem dias. Tem dia de todo tipo. Esse ano tá sendo sofrido, viu? Esse ano, meu Ravel já tá amigo. rindo aqui no chat. Meu Deus do céu. Tá, é o que, Vilar? Vai dar boa noite. O cara me solta uma Boa dessa noite, aqui. boa noite, boa noite, boa noite. Pelo amor de Deus. Boa noite. Boa noite. Pode encerrar. Agora que eu Pode vi, encerrar, agora Márcio. que eu vi Encerra aí, Ravel Márcio. aqui Encerra no aí, Márcio. comentário, Ouvi um encerra cara isso aí, desse. encerra isso aí. Encerra, O cara com encerra, 10 pô, já- o cara com cara 10 aguentou pontos. até 1h20 da manhã pra ver O minha. cara com, o cara com viu 10 o cara pontos chorando desse aguentou jeito. até Tá não, 1h20 pra mim da não. manhã pra ver. 9, 9. Fred, nove, quanto? É 9. 9. Queria demais. O cara queria muito. Queria metade desses 9 pontos. 4,5 agora, hein, Cássio? 4,5 agora. 4,5, tava vivo demais, demais. Mas Ravel lembra bem, aquela época foi pra matar não. mesmo. Eu não consegui ler, não. Pode aparecer. A pior época pra gente foi aquela de Anderson. Ele disse que via tristeza no meu olhar, porque ali a gente enlouqueceu. Porque. Vai dar raiva de novo. Vai dar raiva de novo. Só estamos no começo, viu, Ravel? Só estamos Mas no eu começo. confesso que eu já acompanho 45 minutos há alguns anos, né? Antes de ser participante, eu já assistia antes como público, né? Ouvia, no caso, que não tinha nem a live. Ouvia no podcast. Teve episódios muito marcantes do esporte, viu? Que deixaram vocês muito irritados. Agora, essa Não, mas de ele Anderson é realmente gravado. foi Eu Anderson me foi refiro pior. o auge.
Eu me refiro aos ao vivo, os programas ao vivo. Tá? Tipo, É. o gravado é gravado. Né? O cara faz Não, ali. o pior tal. momento da gente aqui de irritação, de enlouquecimento foi Anderson. Porque assim. O do Ceará, para mim, foi assim de acusar o golpe, mas enfim, grava normal. Leva o golpe, perdeu. Mas assim, de repetir a mesma ladainha. Você vê as coisas defiando e saber que. Eu gosto de lembrar. Acaba essa porra. Tu já tá aqui, pelo amor de Deus. O cara tem 9 pontos, É. porra. Vi lá. Ó, na hora que esse programa acabar, quinta-feira, beleza, não vai ter Bavi na Sul-Americana. Isso é uma merda. Isso é muito ruim. Mas na hora que a vibe internacional diluir e tu voltar pro brasileiro, tu tem 9 pontos, porra. 9. Sim, porra, mas aí eu não quero falar a real, mas assim, eu tô fazendo um campeonato, o Vitória tá fazendo um campeonato ruim. É diferente, pô. Vocês estão fazendo um campeonato que nem existe, pô, nem entrou no campeonato ainda. Márcio! Fred, Não, um hoje não era campeonato dia ruim disso, agora. não, Eu tô fazendo Um campeonato ruim fazendo agora. Era tudo que eu queria, porra. A única pessoa que eu me comunico a partir de agora Mas é é com isso, Márcio. pô. Márcio. É isso, pô. Aquele Não é que encerramento. eu tenho que ficar feliz por ser uma salva. O Sport tenho que talvez ficar olhando pra faça minagem, 9 pontos. Se fizer entre julho e agosto, pô.